Bem-vindo a todos ao quinto episódio do Pod Compass, o podcast da Smart Compass, que tem como seu tema hoje seu estresse ou nosso estresse, que é o lema, né, o slogan da Smart Compass. Nós vamos compartilhar hoje cases de conquista de 2024 e as expectativas de 2025. Como sempre ao meu lado, Bruno Santos, sócio e diretor de operações da Smart Compass. Boa tarde a todos. Obrigado, Johnny. Obrigado a todos que estão assistindo mais uma vez. É uma honra estar aqui nesse quinto episódio do Pod Compass, com duas pessoas sensacionais que fazem parte do nosso time, super competentes. Boa. Isabela Franco, nossa head de gestão, e Bárbara de Paula, nossa head de inteligência patrimonial. Nada mais sensato, né? A gente passar a bola para vocês contarem um pouco mais da trajetória profissional de vocês, da formação, curiosidades, o que acharem que faz sentido. E principalmente, o que mais perguntam para nós que somos da área, como nós paramos nisso, como que a gente caiu no segmento de recuperação de crédito, de estresse. Então, passo a bola para você, Bárbara. Bom, eu sou formada há 6 anos em Direito, já trabalhei em diversas áreas aí, mas principalmente na parte de imobiliário, trabalhava com incorporação, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer os meninos, o Bruno e o Daniel, ali em meados de 2022. E em 2023 eu estava numa parte totalmente contrária a isso, eu estava trabalhando com propriedade intelectual. Recebi uma mensagem do Bruno com um convite, me explicou o que era Smart, ele e o Dani, e eu topei de cara esse desafio de conduzir aí, liderar o time Instinto na parte de inteligência investigativa e patrimonial. Show de bola. Prazer tê-la conosco. Obrigada. Primeiro é um prazer estar aqui, ter essa oportunidade de aparecer um pouquinho também. Eu sou também advogada, formada em 2018, e foi quando eu fui para o meu primeiro emprego em um escritório de advocacia, e lá foi onde as minhas primeiras portas se abriram. Porque, inicialmente, eu já entrei para uma área que não é jurídica, mas não é tão jurídica. O escritório que eu atuava, ele já tinha uma visão muito diferente do que a gente está acostumado, fora do padrão mesmo. Então, eu fui para uma posição de negociação, só que a gente já tinha uma visão de que a gente não fazia acordo se o processo judicial não andasse. Então, acabava que eu já fazia esse controle de usar o instrumento jurídico como meio para uma negociação. Porque se a gente for considerar o judiciário brasileiro, a gente sabe que a gente não vai ter uma recuperação tão efetiva em pouco tempo. Então, lá eu já aprendi a ter essa visão de usar o processo judicial como instrumento e não como fim. E daí de lá, eu saí para um outro escritório de advocacia, onde eu já comecei a fazer gestão, era também para liderar essa questão negocial. E nesse primeiro escritório, eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel, nosso CEO, e foi o nosso primeiro contato, que ele já fazia ele já tinha também essa visão de que o crédito estressado, ele traz dinheiro, apesar de ser meio esquisito você pensar nisso, né? E aí a gente voltou a conversar, ele me chamou e eu topei o desafio de vir para a Smart. Legal. Uma honra ter vocês no time, pessoas super competentes que dão um excelente resultado pra gente. Bom, vocês duas estão com a gente desde 2023 e acompanhando nossa trajetória desde a fundação até agora. A gente começou prestando serviço e agora a gente faz gestão de fundos de terceiro e principalmente do nosso fundo. Queria saber de vocês, quais as principais mudanças que vocês sentiram desde quando a gente fundou até agora? Cara, eu costumo brincar que eu nasci com a Smart, né? Não só para o mercado de crédito estressado e recuperação de crédito, como também com a visão que a Smart tem. E tá nisso desde o começo, desde os primeiros pilares, me fez perceber o salto gigantesco que a gente deu em tão pouco tempo. A gente começou ali como prestador de serviço para terceiro, né? Nós éramos contratados para dar toda a visibilidade patrimonial, com o grande diferencial da Smart, porque a gente monta teses jurídicas, tá? Então, a gente dali entrega o dossiê com todo o caminho já andado para o advogado. Disso, a gente começou a ganhar destaque, né, no mercado. Passamos a gestão de terceiros com grandes empresas, grandes companhias, aí a gente fazendo a gestão de portfólio de carteira deles. Isso fez com que, aumentando o escopo, aumentasse o time, né, a necessidade de mão de obra pra caramba,
até que finalmente chegamos numa diretriz completamente diferente, que já era aplicar a técnica que a gente tinha para terceiros dentro de casa, que é no S1 FDIC. E eu acho que pontuando isso, a gente teve muito mais responsabilidade quando a gente teve essa mudança. Porque quando a gente estava fazendo só gestão de terceiro ou prestando serviço, a gente não tinha tanta responsabilidade em relação ao risco. A partir do momento que o negócio é nosso, eu acho que subiu um pouquinho esse nosso parâmetro de análise mais a fundo, sabe? Porque acaba que o caso é nosso, o risco é nosso, o dinheiro é nosso. Com certeza. Então totalmente. parou com o serviço foi estopado, né? Ele foi só ele mudou, o time continuou e virou um processo interno, então parou e aí virou seu processo interno para olhar os casos para aquisição, é isso? É isso. A gente tem a nossa. Toda a técnica que a gente passava a aplicar na contratação para terceiros, a gente trouxe isso para dentro. Então, vamos lá. Eu aqui, Bárbara, como a head de inteligência patrimonial, o que a gente disponibilizava para terceiros que eram contratados, agora a gente fazia isso dentro do nosso portfólio, né? Então, todo esse departamento de entrega de dossiês, entrega de tese, construção e mapeamento de relação passou a ser feito principalmente dentro de casa. Virou um cliente interno, né? Exato. Exatamente. E eu acho que, assim, a Smart, naquele início, ela foi uma boa escola para a gente chegar onde a gente está chegando hoje. Porque sem a experiência que a gente teve de criação de cultura, de entendimento do que a gente faz, eu acho que a gente não conseguiria ter o resultado que a gente apresentou no final do ano passado. Então, tudo aquilo que a gente viveu, eu acho que foi realmente uma história que a gente precisou construir para chegar onde a gente chegou hoje. Então, quando a gente teve essa mudança, quando o fundo ele foi criado lá em junho para a gente fazer as nossas primeiras aquisições, a gente precisou ter passado por todo esse processo de maturação para a gente entender o que a gente está fazendo. Que é o que a gente brinca, assim. Antes de Smart, parece que eu era uma ameba. Então, assim, eu tenho a teoria, eu tenho a prática, mas é muito diferente quando você une todas as esteiras e faz tudo fluir como se fosse realmente uma... Entende a sinergia do processo inteiro, né? Exatamente. É isso que você falou, acho que faz muito sentido, porque o plano inicial, né, Bruno, era já ter toda a estrutura que está hoje. Só que quis Deus que esse percalço do fundo não estar pronto quando deveria, que foi exatamente o que você falou, para amadurecer tanto os gestores, a sociedade, entender o movimento do mercado e criar a cultura e compartilhar o conhecimento, né? Essa sinergia é muito importante, né? Porque se tivesse startado do D0 do jeito que está hoje, acho que a gente teria Não, apanhado exato. bastante, Não, né? e sem falar que assim, ó, foi tão importante esse movimento que aconteceu, porque quando a gente fala de cultura, a gente tá falando, vamos falar principalmente da Smart, é uma coisa que é reforçada diariamente. Não é uma coisa que acontece na reunião mensal, na reunião trimestral, é uma coisa que acontece diariamente. E o fato da gente estar presente no momento que os pilares estavam sendo construídos, significa que a cultura, ela começou a ser passada de baixo para cima, de uma forma muito natural, muito orgânica. Porque a gente tinha ali o nosso contato direto, diário, direto com vocês. E até a gente se aculturar, entender, mudar a mentalidade mesmo, virar a chave para isso. E daqui para cá a gente começar a passar para nossa equipe. E é muito bacana porque, assim, ó, qualquer encontro que a gente tem com parceiros nossos, qualquer situação onde a gente tem uma conversa com alguém de fora que trabalha com a gente, é unânime, né, Isa? Todo mundo fala, cara, preciso fazer um network com vocês de contratação, porque é todo mundo com a mesma energia, é todo mundo com a mesma vontade de fazer acontecer, intensidade, né? E eu diligente. acho que isso foi uma coisa que a gente construiu que é muito legal. De que as pessoas ali dentro, elas entenderam que o trabalho dela não é só para ela. Todo mundo tá vinculado de alguma forma com todos. Então, assim, pensando na nossa esteira, se a Bárbara não me passa um relatório de inteligência muito bem feito, eu não consigo aplicar isso no processo. Se eu não consigo aplicar isso no processo, a gente não fecha acordo e não traz dinheiro para dentro de casa. Então, a gente tem essa sinergia que realmente ela acontece no dia a dia, hora a hora. Demais. E tá todo mundo muito conectado com essa ideia de que a gente tem que trabalhar junto. Porque apesar da gente ter as nossas funções, todo mundo depende um do outro. Exato. E isso faz com que grandes resultados comecem a acontecer. Porque a gente tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo e desenvolvendo projetos muito importantes, tendo uma equipe cada vez mais qualificada. A gente, por exemplo, um dos pontos do nosso relatório que a gente gosta de entregar, porque é uma característica nossa, além daquele padrão de texto, né, que a gente já introduz
toda a movimentação daquele devedor, daquela operação, a gente gosta de deixar o mais claro possível para o judiciário, né? Desenhado literalmente. A gente gosta. Isso, ó, vai aqui para não errar, é desse jeito, a carinha do fulano, Beltrano, é assim. E uma equipe tão determinada, a gente conseguiu evoluir esse trabalho. Agora a gente já não faz mais só em formato de desenho, a gente faz em formato de vídeo, a gente desenvolve videográfico. Videográfico é sensacional, que vocês fazem. Detalhado. Que é aquela brincadeira, assim, ó, você não tá entendendo, quer que eu desenhe? Exato. Agora, só não é ele dar só play. quer que eu desenhe, dá um play. Dá play. Então, Que eu te todo mostro o caso caminho. complexo que você pega casos ali onde você tem um devedor agindo no determinado período de uma forma e mudando em pequenos traços através de um simples pagamento de custas dentro do processo. Quando você pega uma porrada de informação e você dilapida ela e transforma ela numa imagem, num vídeo, acabou. A chance de você ter êxito nisso é muito maior. Agora, você imagina a gente fazendo isso dentro de casa. No tempo que foi feito, né? No tempo, Exatamente. perfeito, é isso. Meninas, vocês estão falando um pouquinho do trabalho de vocês, mas só para quem está assistindo a gente, de forma macro, só para quem está assistindo, entender um pouquinho de o que cada uma de vocês fazem lá. Exemplo, compramos uma carteira, dentro dessa carteira vem 500 processos, ali vocês fazem um filtro de processo para atacar primeiro, e aí, desceu o processo, tombou um processo, agora é nosso. Como que funciona assim, de forma macro, não tão prolongada, para a galera entender qual é a missão de vocês, né? A missão de cada uma de Até dos vocês. times, né? Fala o nome dos times que a gente Sim. divulgou bastante ali. Me fala a função de cada uma e como funciona isso dentro do Começa no processo. Fúria, né, tudo. Pode ser. Então, assim, quando a gente recebe um caso para precificação, a gente já tem uma inteligência acontecendo por trás. Exato. Então, de lá, a gente já tem uma visão patrimonial, porque dali a gente já define não só preço, mas o que a gente pode começar a atuar. Então, quando a gente faz a compra, a gente já tem um histórico para trás, que eu já sei pelo menos para onde que eu tenho que ir. Então, isso a equipe da Bárbara e a equipe de precificação, eles já fazem de uma forma que quando tomba para a gestão, a gente já tem uma visão de quais são os casos que a gente brinca que são os top. Então, eu já tenho uma estratégia definida para tudo que são casos mais estratégicos, que seriam esses casos que a gente tem uma recuperação melhor, mas que provavelmente não são tão fáceis da gente chegar. Que é diferente de casos que têm um valor menor e são um pouquinho mais simples, vamos dizer assim. Então, quando a gente tomba uma carteira, a gente já tem refinamento. Né? Exatamente, a gente já tem essa divisão do que a gente considera de estratégico. O que é estratégico, como eu já mencionei, são casos que realmente a gente vai ter que trabalhar melhor. Então, é onde a gente starta já a esteira da equipe da Bárbara, para elas começarem a desenvolver, por exemplo, às vezes a gente não está tão nítido de que a gente vai ter que atacar um imóvel só. Ou, por exemplo, a gente sabe que existe patrimônio, mas ele está escondido. Quem vai achar isso para mim é a Bárbara. Ou, por exemplo, foi feita uma holding onde está abrigando todo o patrimonial. Ou existe realmente fraude de execução, fraude de acreedor. Isso tudo vai para a esteira da Bárbara para ela alimentar essas informações que a gente já tem uma sensibilidade que talvez seja isso, às vezes não é. Ela descobre que é outra coisa completamente diferente que a gente não tinha nem ideia. E com isso, ela fazendo todo esse relatório, ele volta para mim para eu tentar aplicar no processo, né? E aí que vem toda essa importância da gente ter um relatório muito bem desenvolvido, porque a gente está falando de judiciário. E juiz, muitas vezes, eles não é nem questão de eles não estarem afim de entender, é que realmente é um volume muito alto. Então, se você não traz uma tese muito bem fundamentada, muito bem explicada, com muita documentação, ele não vai analisar. Porque ele tem mais uma fila de 5 mil processos para olhar. Nem de menos, tem que ser muito assertivo. Exato. Né? Muito claro, né? Exatamente. Então, não adianta a gente vir com tudo que a gente tem de uma vez e deixar a cabeça do juiz confuso, porque pensa que ele não conhece o caso. Ele tem um processo, mas ele não tem a visão que a gente tem Exato. de mapeamento de grupo, por exemplo. Então, a gente Em tem que... suma, a gente tem 2 monitoramentos acontecendo, né? A gente se familiarizou com o caso, com os devedores. A gente tem a Isa monitorando tudo que está acontecendo para saber o momento processual ideal de tomar uma decisão importante para aquilo, para converter aquilo num acordo. E a gente tem um monitoramento da inteligência do lado de cá, observando cada movimento do devedor e de toda a teia de relacionamento dele. Para qualquer novidade, a gente está trocando informações constantes. Exatamente. E aí, além disso, como até já mencionei um pouquinho, a gente usa muito o processo como meio.
Então, assim, a gente precisa fazer a recuperação. Como que eu faço a recuperação? Eu tenho um processo e eu quero transformar ele em alguma outra coisa. Seja um imóvel, seja um veículo, seja um acordo. É o que vai trazer dinheiro para dentro do fundo. Porque se a gente ficar lá com processos e processos e processos, a gente não vai ter ganho. Se a gente ficar lá pedindo pesquisas tradicionais do judiciário. Pelo escritório jurídico, né? Exatamente. Então, a gente precisa realmente transformar aquilo em uma coisa líquida, que seria o que a Bárbara vai me passar. De que ele tem um patrimônio em tal imóvel, ele tem patrimônio em tais veículos. E aí a gente começa a direcionar. Ao mesmo tempo, a gente já coordena também com a equipe do comercial para já iniciar os contatos para ver se a gente já chega a fechar algum acordo. Porque muitas vezes a gente tem uma tese muito bem desenvolvida, mas a gente não precisa aplicar ela no processo. Porque numa reunião com o devedor, a gente já pincela que a gente identificou onde que ele fez a blindagem patrimonial dele, e ele já fica desesperado e acaba fechando um acordo que é muito bom. Absurdo, né? Porque a gente vai para uma reunião, por exemplo, então pensa que o relatório que a inteligência entrega, ela não se resume a uma atuação em processo, a entrar com um incidente, muito pelo contrário. É para munir o time no comercial para já ir totalmente brifado de como reagir a determinada proposta, a determinada conduta do Então, devedor. assim, acabando que quando a gente tá falando de fúria, por que é um gorila? É isso que eu ia perguntar. Por que um gorila e por que fúria? A galera que acompanha a gente na rede social vê muito essa bandeira, né? Fúria é instinto. Eu acho que eles ficam muito Vê curiosos para bastante. saber o que é isso. Eu acho que, assim, quando a gente está falando de recuperação no geral, as pessoas elas estão muito acostumadas a trabalhar com essas pesquisas tradicionais. Sismajude, Renajude, Infojude, e ver o que acontece, ver se eu vou recuperar. E aceitar o prazo jurídico mais morno. Exatamente. E a gente não. A gente tem uma postura muito mais agressiva. Por isso, fúria. Então, a gente traz toda essa informação que veio do patrimonial, que a gente pegou de uma reunião com o devedor, e a gente leva tudo para o processo para usar como instrumento de uma forma muito mais agressiva, para a gente realmente conseguir recuperar alguma coisa. Legal. E do instinto? O instinto é porque a gente está falando de casos que não estão mais na régua de cobrança normal, né? A gente está falando de casos estressados, a gente está falando de patrimônio que está totalmente blindado, muitas das vezes da maneira menos óbvia possível. Então, é uma mistura entre técnica e feeling, onde a gente vai desenhando e mapeando, seguindo o instinto, né, a experiência, até chegar no patrimônio do devedor. E nisso são N ferramentas, né? N ferramentas. Quanto mais ferramenta, melhor, né? Só defendendo um pouquinho aqui a área de operações. Quando a área né, a área instinto quer alguma informação, ela monta um dossiezinho com CPFs e CNPJ, que ela precisa de algumas informações, e ela dispara isso de forma interna para o nosso time de operações. A gente roda mais de 300 robôs, né, na vida daquele CNPJ ou CPF, e traz um banco de dados gigantesco, que aí a área de inteligência investigativa patrimonial faz um dossiê fenomenal que mune a área de estratégico aqui de recuperação para a gente recuperar os créditos. Porque na prática, até fazer aquisição de fato de um crédito, de uma carteira aqui, que a gente tem a gestão em cima dela, já teve uma pré-leitura dela, né? Quando vem para análise e precificação, já tem um feeling ali, um dossiê, exatamente isso, para saber. E depois, quando ela tomba de fato para adquirida pelo fundo, aí começa... E até prolongando isso um pouquinho, Bruno, eu acho que tá aí a nosso diferencial dentro do mercado. Porque a gente tem tanta tecnologia investida, tanta ferramenta diferente, que a gente consegue entregar tudo isso de forma muito rápida. Volume, né? Não é uma pesquisa que, por exemplo, a gente vai demorar uma semana para voltar uma pesquisa. Não, é questão de horas. Isso é legal. Essa nossa cadeia de produção, de entregar informações para a área de inteligência investigativa patrimonial é sensacional. Parabéns a todo o departamento de operações pelas entregas, tá? Todo o time. E eu que estou na frente comercial, eu escuto muito isso. Pô, que legal. Que ferramenta vocês usam, né? Que sistema vocês usam? Compartilha com a gente. Aí eu, de fato, falo que existem algumas ferramentas, mas só quem está lá no dia a dia, que vivencia e vê que, no final de tudo, é a cultura, é a sinergia dos times que entrega esse diferencial. Não chega, não tem nenhum relatório que faz essa análise e entrega, ou tem esse, de novo, é um instinto, né? Por mais que tenha ferramentas, tem um feeling seu, do seu time, do gestor, fala, meu, putz, isso aqui vai ser mais fácil ou mais difícil. É a hora que você traz o relatório e extrai ele, né? Ele sozinho mesmo não vai sair e cuspir aquilo lá, né? E a gente usa algumas ferramentas de mercado, né? Mais básicas, de busca de dados, etc. Mas a nossa principal ferramenta é uma ferramenta proprietária, né? Criada
durante alguns anos por mim, pelo Dani, pelo Johnny. Uhum. Então, assim, a gente não coloca mercado, não vai colocar, que é um baita diferencial da Smart Compass. E outra coisa que a gente sempre bate lá dentro é que a nossa ferramenta humana, ela é muito diferencial. Todo mundo que está ali dentro está ali por um propósito. Então, é isso que a gente estava comentando, de que essa sinergia, ela funciona muito bem porque tem pessoas interessadas e que elas correm atrás de entender o que a gente está fazendo. Eu ia até entrar nesse ponto, mas já vamos nela, né? Você já trabalhou em Uhum. algumas outras empresas. E eu queria saber de vocês, como que foi, né? Depois que vocês saíram das outras, veio trabalhar com a gente, como foi se adaptar ao jeito de ser da Smart Compass? Digo isso porque a gente tem um jeito de cobrança muito de meta, né? Meta, a gente está na cola de meta, a gente tem que atingir meta. Porém, ao mesmo tempo, a gente gosta de reconhecer todos os nossos colaboradores, né? Uhum. A gente gosta de comemorar todas as nossas conquistas. Fez um acordo, seja de R$ 1 ou de 1 milhão, 10 milhões, a gente está tocando buzina, está fazendo fuzuê lá no nosso escritório. Uhum. Como que é isso para vocês? Vocês já tinham isso em alguma outra organização? Não? Como que foi sentir isso dentro da Smart Compass e viver isso agora com a gente? Minha experiência, assim, eu tive em alguns escritórios de advocacia e sempre foi uma visão muito diferente, porque sempre foi de controle de prazo e, assim, quando a gente estava falando de acordo, era por valor de acordo, mas, assim, eu nunca tive uma ferramenta que me levasse a fazer acordos como a gente faz hoje na Smart. Então, por mais que a gente tenha uma cobrança hoje de metas, que acaba sendo diária, pelo menos hoje eu me sinto tranquila em falar. Eu sei que essa meta ela foi desenvolvida de uma forma que foi pensada. É diferente de chegar e, por exemplo, jogar um número lá e falar, se vira. Quando a gente está falando da Smart, tudo é muito bem pensado, muito bem planejado. Então, a gente tem uma meta muito agressiva, vamos dizer assim, mas ela é destrinchada em passos que eu vou chegar, que eu vou ter que passar para atingir aquela meta. Então, acho que está todo mundo hoje muito tranquilo de que a gente tem uma meta bem agressiva, mas que ela é possível. Tem a Não é ferramenta e tem o capital humano e o capital de ferramenta, né? exatamente. Então, assim, não é simplesmente me jogar um número e falar, se vira, corre atrás. Não é isso, muito pelo contrário. A gente tem um CEO hoje que sentou no meio da operação no mês de dezembro para fazer acontecer e fez. Isso é fenomenal. Então, assim, é muito diferente de quando você está numa gestão que está até aquela visão antiga de empresa, de que só quer cobrar, 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 cobrar e não te dá nada em troca. Então, eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando também de pessoas. É que os nossos líderes, acima dos head, eles são também pessoas que te fazem crescer. Então, hoje eu Tem posso como a gente ser diferente. exatamente. E hoje eu posso falar assim, que eu já entrei na Smart tendo conhecimento de o que é uma recuperação de crédito, o que é crédito estressado, mas hoje eu tenho uma visão completamente diferente, porque o que eu achava era um pedaço muito pequeno. Hoje eu consigo ver que dá para fazer muito mais se você tiver uma ferramenta por trás. É porque às vezes a condução mais conhecida tem um olhar mais jurídico daquilo da Exatamente. chance de ganhar ou não, executar ou não, mas e não um olhar de negócio, de dinheiro, dinheiro no tempo, o que vale a pena, não vale, e que é o que você falou do acordo, né? Às vezes a gente fica em cima a visão é de ficar em cima de um ativo ou de um valor que está dentro da discussão. Uhum. E às vezes a gente consegue aceitar que às vezes o acordo bem feito é um pouco menos, mas um prazo menor, ou às vezes vale de fato a posicionar e achar muito mais num cenário mais longo de tempo. Né? Então, a visão mais financista, vamos colocar assim. Mas existe até uma piada interna, tá? Atenção, academias de Campinas, me ajudem a te ajudar, porque existe uma piada que esses caras é tudo doido, viu? Não para nunca, não Isso. para nunca. Tem que comer saudável, tem que fazer muito exercício físico, senão você não acompanha. Existe essa brincadeira. Mas complementando o que a Isa falou, eu acho que o principal ponto da Smart é gerar esta segurança. Claro que tudo que é novo, que tudo que é grande, causa um impacto. A gente se questiona se a gente vai dar conta. Mas fala aí se a gente não olha pra cara deles e eles falam assim, vai dar certo, fica tranquila, você E vai não conseguir. só deles, Bah, eu acho que até entre a gente, entre líderes, assim, a hora que tá o caos, um vira pro outro e fala, vamos junto. Vamos junto, é isso, é isso. Solta o grito e vai, né, Bruno? Exato. isso aí. Existe uma competitividade? Lógico que existe, Uhum. mas é completamente saudável. Não é uma competição naquele sentido de quero te derrubar. É Uhum. muito pelo contrário. Vem comigo que a gente vai junto. Com certeza. Falando de alcançar coisas, vamos falar de grandes feitos. É uma meta que a gente tem, uma cobrança que existe, obviamente, para a empresa não estagnar. São coisas que, obviamente, a gente põe as metas, mas dentro disso a gente gosta de provocar e saber, né, pensar um pouquinho fora da caixa. Porque, beleza, põe a meta e às vezes
a gente espera, obviamente, que esteja dentro, entra numa zona de conforto. Então, a gente tem uma métrica ali que ao longo do ano a gente gosta de perguntar se tiveram grandes feitos. Então, vamos falar o que teve ano passado de grandes feitos e, obviamente, pensar no que pode ser feito esse ano de 2025. Cara, a gente coleciona muitos casos, né, diferentes uns dos outros entre si. Mas eu acho que, assim, ó, uma das coisas mais incríveis que a gente desenvolveu é justamente a cultura interna da empresa, tá? Isso foi bem bacana. Porque começamos o ano com um time muito menor do que a gente terminou, absurdamente discrepante. Vocês são as velhinhas da empresa. Nós somos, a que ponto As chegamos? idosas. A que ponto chegamos? São as tias. Lenhamos muito mato para esse pessoal. Mas, então, acho que o primeiro ponto foi desenvolver pessoas. Eu vejo isso como um grande feito, porque a gente tem uma equipe com muita sinergia hoje. Uhum. E aí a gente vai pro lado da técnica, né? Porque além de desenvolver pessoas, a gente desenvolveu pessoas com técnicas. Aprimoramos o nosso trabalho, refinamos o nosso trabalho. Eu acho que desenvolvemos sistemas internos legais, né? E aí o pessoal da operação é até melhor para poder pontuar isso do que a gente, porque eles fazem um trabalho brilhante realmente E acho que vale a pena de falar auxílio. também de fluxos que não são burocráticos. pra caramba, diligentes, né? Exatamente. É isso. Assim, todo mundo priorizando a praticidade, sabe? A isso. objetividade. É. Tudo- Resultado. Prioridade da Exatamente. Smart Compass é gerar resultado. Gerar resultado, exatamente. Muito isso, é isso. Com E aí hoje certeza. 28, né? 28 pessoas. Então, 28 nós, pessoas. 28. Estamos chegando a uma capacidade física ali, já bem do Não, nosso tanto que a gente escritório. até brinca que ali não dá pra ter apego a lugar, não. Não, em breve teremos. Mas falando de lugar, acho Ficar no jardim. que o Bruninho vai ser o primeiro. Mas é legal ressaltar isso que vocês falaram, da sinergia dos times de dinamismo, principalmente de vocês que são as líderes das áreas, a parte da troca, dessa flexibilização de troca de membros de equipe, né? Fala um pouco disso aí que eu acho que é legal destacar Isso eu acho muito legal, de que, assim, os sócios, eles têm uma visão de que a gente, às vezes, não está empregando a pessoa no lugar certo. De que ela tem qualidades que ela não precisa ser dispensada, mas ela pode simplesmente ser realocada. Eu acho isso muito legal, porque a gente já teve vários movimentos ali dentro, entre trocas de times ou entre escaladas também. Então, assim, eu consigo ver que pela proximidade que a gente tem hoje de ser ainda, apesar de a gente ter um crescimento muito grande, a gente ainda é um time pequeno, Uhum. a gente tem uma proximidade para entender quais são as qualidades daquela pessoa e se o lugar que ela tá é o melhor para ela, tanto para a questão de crescimento dela, como para nossa visão de empresa enquanto o que vai dar mais resultado, sabe? Essa leitura de onde aproveitar melhor cada um, a gente foi ganhando ao longo do tempo. Uhum. E é igual você falou, poxa, aquela pessoa não tá dando o resultado que a gente espera naquela função. Vamos procurar remanejar ela, vamos tentar aproveitar ela numa outra posição. Com certeza. E isso tem dado muito certo na Smart Muito. Compass, né? Então a gente fez algumas transições ali de funções do time, pessoas que eram do time da Bárbara foi pro da Isa, Isa pro da Bárbara. Não, a gente já tem até um exemplo de que foi uma pessoa que ela começou no time da Bárbara, ela me ajudou e hoje ela tem o próprio departamento. Próprio time. E legal, estamos promovendo pessoas. Estamos né? O Danilo, que era promovendo. da área de operações, agora foi para a área de patrimonial, dando Exatamente. oportunidade para as pessoas. Isso está bem legal. É. Isso mostra o crescimento e o resultado que a gente está entregando. Exatamente. Porque E são visão de perfis crescer. multidisciplinares, né? Até a Isa fala da competição, porque são perfis completamente diferentes. E tem que ser, são demandas completamente E diferentes. tem que ser a mesmo. cabeça de crescer de todo mundo, É, né? Então, você comentou, é o caso da Aninha, certo? Uhum. Então, assim, Aninha, estamos falando de você. A aqui, gente né? tá Estamos falando, a bem gente te de fez você. presente. Mas A exatamente filha isso. hoje, ela voa sozinha, Ela voa entendeu? sozinha. E esse é o papel das empresas, formar líderes, né? Exato. Líderes, pessoas que têm essa capacidade e que está alinhado com o crescimento. A área dela, obviamente, que ainda não está tão grande, mas ela já está posicionando para aquilo. Então, todo mundo alinhado, sabendo que a empresa vai crescer. E tem crescido muito mais rápido, né? Do que a gente, vocês estão desde o começo, muito antes do que a gente esperava, né? Tanto no espaço físico, quanto alguns números e outras estruturas. Então, Exatamente. e ainda dentro de grandes feitos, você comentou aquela hora do vídeo. Me fala um pouco mais, como foi esse vídeo gráfico? Só antes que dela é? responder essa, faz de conta que eu não tô aqui. Vocês indicariam alguém para trabalhar na Smart Eu tenho que Compass? trazer todo mundo que eu conheço para esse lugar. Já ganhou a cebola do Outback. Feedback positivo. Não foi combinada essa pergunta. Tá?
Não, todas as pessoas do meu WhatsApp já receberam alguma proposta perguntando: você tá trabalhando? Você tá feliz aí? Quer vir pra cá? Calma, não deixem a Mayara maluca. Só temos mais 3 cadeiras pro escritório. Mais que isso, se não deixar ela doida. Mas esse ponto é legal, que a gente falou de Uhum. cultura aqui, né? De todo aquele ambiente que a gente tem, porque eu tenho algumas pessoas que acompanham a gente aqui no nosso Instagram, nossa rede social, que tá pedindo uma vaga pra gente na. Poxa, eu quero trabalhar na área de tecnologia. Poxa, tem uma vaga aí na área de operações. Poxa, Uhum. sou advogado. Será que parece que o ambiente é excelente, é maravilhoso, que legal. Eu queria ter a oportunidade de trabalhar aí. Então, esse trabalho que a gente está fazendo e mostrando, né, para quem está de fora, eu acho que é muito importante, que tá fazendo pessoas querer vir para dentro do time. Fora que o ambiente, quem olha, o que a gente vivencia, né, compartilhado nas mídias sociais, e quem tá lá, obviamente, também vê isso, mas é completamente diferente do que é um ambiente de recuperação de crédito. Acho que de qualquer escritório, Qualquer- né? mas às vezes, Tipo, sei lá, uma consultoria, às vezes A mais... gente até brinca mais que a gente tem mais divertido. cara de startup do que de escritório, né? É isso aí. Exato. É isso aí. Até quem não entende o que a gente fala assim, não entendi nada do que passou no vídeo, mas achei legal. Achei É mais legal. ou Posso menos trabalhar? assim. Não sei o que faz, mas posso trabalhar lá. É, Só pelo ambiente, né? Já instiga a pessoa. pra aham, isso. é verdade. Desculpa a sua pergunta. Pode Bah, continuar. fala pra gente do videográfico, como que foi, o porquê que foi feito, né? Por que, obviamente que ele encaixou como grandes feitos, mas por que surgiu? Era tão complexo assim, não era? Olha, e esse até linka com, por exemplo, um dos nossos grandes casos, né, de 2024. A gente recebeu ali direto de... Era um caso para gestão de terceiros que a gente recebeu num briefing ali que o caso estava parado já fazia bastante tempo, o processo parado, o acordo tinha morrido, eles até tinham vindo para a mesa num dado momento, mas morreu e estava ali E parado. processo no Nordeste, que é bem complicado. Era na região Nordeste, exatamente, perfeito. E, assim, era um caso grande, relevante, né? Quanto? Você lembra mais ou menos? Era em torno de 3 milhões. E a gente está falando do ramo de incorporação. Então, a gente está falando de grandes empresas. Que ou muito bem sucedida ou falha de vez, né? Não tem meio termo ali no negócio. Quando a gente começou a mapear, a gente começou a perceber muitos detalhes. Tem até vídeo de bastidores, eu e a Isa com um flip chart enorme atrás, assim, ó, e a gente batendo cabeça, e fica Fazendo enérgico, vários porque, assim, vocês já desenhos. perceberam que a gente é mais enérgico, a gente fala com a mão e tal, então, assim, isso porque tá filmando, quando não tá é bem pior. Mas, assim, a gente passou alguns dias entendendo todo o caso, começa da parte da documentação, e passa para o momento em que a gente percebe desvio de imóveis, de patrimônio, o clássico, né, de pai para filho. A gente vê empresa sendo sucessora da empresa devedora e acho que o ponto X que a gente matou ali foi que a gente percebeu assinaturas sendo realizadas por meio digital, que assim, ela tem a sua validade jurídica, E mas eu a acho que gente um sabe... ponto importante foi a análise de mídias sociais desse caso, que a gente viu que justamente a filha morava fora do Brasil. Exato. Então, a gente vê ali uma assinatura digital acontecendo e a gente se questiona até aonde aquilo é possível, porque a gente sabe que hoje em dia, no meio digital, a gente consegue muito bem assinar um documento por aqui dizendo que é uma pessoa, mas ela não é. E quando a gente chegou nas mídias sociais, a gente entendeu que a filha morava fora do Brasil e o filho também trabalhava principalmente com uma empresa que não tinha nada a ver e que levava pessoas para fora do Brasil. Só que essa sucessora, para onde estava indo todo o patrimônio, estava justamente no nome dele. A gente não tinha uma procuração, por exemplo, desse caso, que seria o mais óbvio para a gente conseguir acessar. Então, a gente precisava montar toda a história, mostrando as datas e períodos de desvios, quando aconteceu, como aconteceu e quando coincidia com o processo, com cada movimentação do processo. Agora, pensa isso só dentro de uma petição. Fica gigantesco. Pensa isso só dentro de uma foto, uma imagem de infográfico. Muito complicado, porque infográfico tá ali para ser resumido. Aí, nosso setor criativo da Smart, /gestão, né, Karen Tioso, vamos mencionar aqui também, sentamos lá, ela é a principal responsável pelo desenvolvimento gráfico dos nossos infográficos e videográficos. E aí a gente sentou, ficamos lá até 9, 10 horas da noite. De um dia pro outro, o Johnny me atrapalhando, falando no celular, alto pra caramba. Eu não sei quem é esse Johnny, pessoal. A gente Tentando comprar narrando. carteira.
A gente narrando o vídeo, aí eu narrava, ela encaixava o time do vídeo certinho conforme a narração. Sei que ficou legal pra caramba, eu tô fazendo a maior propaganda aqui, devia até passar aqui porque é muito legal. Se pudesse. Não, Desce. realmente, sim. A gente Só pudesse, seria só muito de você legal. tentar explicar, já deu pra entender o Da porquê próxima, foi... da próxima vez a gente vai taxar o nome. Isso. E na hora que Isso. passar, você for falar o nome da empresa, a gente coloca. Exatamente, perfeito. Outros grandes feitos, o que nós temos? Temos Eu acho que ainda soluções... num caso de gestão de terceiros, a gente teve um caso que foi muito legal, que era uma RJ, que já chegou pra gente como RJ, só que nesse caso em específico, a gente tinha um aval de uma pessoa completamente terceira. E a gente já entendeu que a sensibilidade estava totalmente ali. Então, assim, apesar de ser uma RJ, apesar de ter todo um risco e de você ter que concorrer ali dentro, a gente conseguiu formalizar um acordo com esse aval e acaba que a gente fez um acordo maravilhoso, que a gente não esperava receber. Então, e assim, nesse caso, a gente teve um trabalho de inteligência muito bom também. A Isa, nessa época, jogava no meu time, né? A gente ainda não tinha 100% da gestão, então da gestão do nosso FDIC, então a Isa fez essa inteligência aí. Mas era uma rede de postos que a gente identificou que fazia um desvio patrimonial dos recebíveis, que era uma garantia desse credor. E eles simplesmente criaram um novo banco, e era por onde eles recebiam. E assim, a gente simplesmente foi para a reunião, já jogou tudo ali na mesa e esperou colher. E alguns meses depois a gente já teve esse resultado, que foi o nosso primeiro acordo, né? Foi mesmo. E ainda de acordos brilhantes, muito legal, um outro que a gente teve que sequer tinha processo pra gente mexer. Então vamos lá. Uma parte da nossa ferramenta a gente não tem pra movimentar. O que a gente vai fazer? Não tinha processo, não foi ajuizado. Era Existia um contrato débito, não ajuizado ainda. mas não tinha ação, exatamente. Tá, beleza. Então, uma ferramenta a gente não tem. O que nós vamos fazer? Construímos um relatório pesado também, identificamos sucessão, envolvimento de familiares ali no meio, desvio de O patrimônio. devedor utilizava a mãe dele como sócia da sucessora. Exato. Mas assim, a gente tinha uma identificação clara. A gente fez algumas diligências lá no local, a gente pegou também os comprovantes fiscais e de cartão de crédito. No próprio comprovante já vinha lá as novas sucessoras. Então, assim, estava muito fácil para a gente já ajuizar com o IDPJ, né? Mas aí a gente, novamente, sentou para um acordo, falou, e aí, você tem alguma proposta? Não tem? Então tá bom, também indo para cima da sua mãe. Vamos negociar ou não? A gente faz umas diligências bem loucas, né? Às vezes a gente precisa, um caso, a gente não tá falando do estado de São Paulo, a gente precisa contratar diligente para fora do estado. Eu já recebi de vários diligentes falando assim, estranha essa diligência, né? Porque é uma coisa, assim, totalmente fora da caixa mesmo. É chegar no lugar e, assim... isso faz toda a diferença, porque a gente está falando de casos que muitas vezes se fecham simplesmente com uma foto da fachada do estabelecimento. Você vê a identidade da imagem, a identidade visual do caso, sabe? Esse é um exemplo, por exemplo. A gente consegue a sucessão... Tudo bem que a gente tem ali a mãe do cara que já é suspeito pra caramba. Mas você chega lá, você pega a identidade visual do devedor acontecendo nesse novo lugar com um novo nome. Não, e esse caso era ainda pior. Era um empreendimento de hortifruti, né? E ele simplesmente no Instagram do hortifruti tinha um post falando a rede tal, agora é rede tal. Agora é rede tal. Então acabou. Postaram, A criando gente não prova pra tinha eles muito mesmos. o que contestar ali. Meninas, a gente é da área de créditos estressados, mas é crédito. Então a gente sempre fica antenado na economia. A gente está num momento de incerteza, inflação alta, taxa Selic sempre com aumento, alta, né? Juros brasileiro, dólar alto. Isso acaba fazendo que a população perca o poder de compra, né? Consequentemente, empresários às vezes têm que mandar funcionários embora. E aí acaba, talvez, atrapalhando um pouco a recuperação do crédito, tá? Queria que vocês falassem um pouquinho disso. Como que isso está afetando a Smart Compass? Ou não, a Smart Compass dá opções de pagamento para um devedor. Por exemplo, a gente está cobrando o devedor, poxa, o cara acabou de ser mandado embora, está sem muitos recursos, mas ele consegue pagar um pouquinho por mês. A gente dá algum recurso, alguma alternativa para ele conseguir resolver o processo dele, a dívida dele? Bruno, eu acho que quando a gente estava falando sobre a Smart, da ferramenta, esse também é um ponto muito legal da gente tratar. Porque, como eu mencionei lá no começo, eu sempre lidei com acordos e tudo mais. Mas os parâmetros de acordo eram muito fechados. Porque a gente sempre trabalhou com credores que não abriam portas, assim, sabe? Para o devedor realmente pagar. Então, hoje, quando a gente está falando de Smart, eu vejo que a gente tem
toda uma inteligência por trás, lógico, para a gente saber até onde a gente pode chegar, mas é o que a gente estava comentando. A gente não coloca entraves no meio de uma negociação, muito pelo contrário. A gente tem o total interesse em fazer um acordo para aquele cara pagar. Porque não adianta nada também eu formalizar um acordo de uma parcela de R$10.000 com um cara que ganha 7. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente também tem essa vantagem, de ter parâmetros de acordo que alocam no perfil do devedor. Lógico que a gente vai entender quando é um caso estratégico, é completamente diferente essa conversa. Mas quando a gente está falando de casos que são muito mais pulverizados, que a gente chama, a gente só quer receber alguma coisa. Então, a gente não vai ficar gastando tempo, dinheiro e etc. com a esteira do patrimonial, porque a gente sabe que ele não tem patrimônio. Então, ele vai ter que pagar lá o carnezinho dele mensal e a gente vai recebendo de pouquinho em pouquinho. Ou então tem muitos casos que a gente até brinca que o Dani ele quer ficar pegando o cordão de ouro. Então, É o que tem, é porque alguém mapeou que é só o que ele tem, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um devedor lá que ele tinha uma loja de prata, ele quer pegar todas as pratas. Eu falo, como que a gente vai vender isso? Ele fala, eu deixo que eu vendo. A gente quer resolver a vida do devedor. Exato. Então, eu acho que como a gente tem muito mais essa proximidade de entender qual é a do devedor mesmo, de entender que é um cara que realmente ele não tem dinheiro, o que ele pode dar em troca? E a gente tem essa expertise por trás da esteira do patrimonial, que é uma das funções dele também, que é de expropriar bens. Seja ele um veículo, um imóvel, ou as correntes de ouro que o Dani quer pegar. Até porque a gente já tem uma noção, né? Eu acho que as Smart Compras ela já entra baseado no trabalho de vocês em algo já com essa visibilidade de eventual recuperação, né? E não fica fantasiando ou criando expectativa falsa dentro de um número virtual ou um valor atualizado de uma discussão muito longa, né? É muito pé no chão. Tem isso aqui. A hora que compra, já fala, ó, acho que tá perto disso aí e não tem muito mais o que extrair além disso, né? Legal. No final do ano passado, falando em aquisição agora de crédito, a gente começou uma nova modalidade, claro, para parceiros estratégicos, né? Que não é carteira, né? São coisas pontuais, né? Carteira é um crédito já maior, né? Que a gente adquire, não truceia o crédito, mas a gente adquire uma porcentagem daquele crédito se for um parceiro estratégico. Como que está sendo isso para vocês para fazer gestão de uns processos, de uns casos que nem esse? Tá mais difícil, não tá? Bruno, eu tenho achado que, na verdade, tá muito mais fácil. Porque, assim, apesar da gente não ter a recuperação total daquele crédito, né? A gente compartilha como se fosse um consórcio, a gente já tem muita informação do próprio credor que deu aquele crédito. Porque quando a gente está falando de bancos, instituições bancárias, cooperativas, eles têm todo o histórico lá com o devedor. Uma coisa que quando a gente adquire uma carteira, a gente não consegue ficar perguntando para a cooperativa, e tal caso, como que era? Tal caso, como que era? Hoje, quando a gente está falando de consórcio, a gente tem essa parceria ainda do credor proprietário. Ali o interesse, né? Exatamente. Então, a gente colhe muita informação do que eles já sabem daquele caso. Então, quando a gente starta um patrimonial ou starta uma negociação, a gente já tem aquele histórico. Inclusive, esse é um dos casos que a gente teve um recorde, vamos dizer assim, de uma busca e apreensão de um crédito que ele é compartilhado, né? E foi simplesmente assim, em uma reunião que a gente faz várias reuniões de alinhamento, né? Tanto com os escritórios terceiros, quanto, nesse caso, com o nosso parceiro, né? E na reunião, assim, a gente teve um comentário de que a última localização que o credor tinha de um veículo estava na cidade de Campinas. E aí a Bárbara falou, mas em Campinas, eu sei que a filha do devedor... A gente já tinha feito uma inteligência antes disso, porque para inteligência não muda nada ser consórcio ou não, a entrega é a mesma, o desempenho é o mesmo. Então, a gente já tinha feito essa inteligência em cima desse caso. Então, uma troca de uma informação ali já remeteu uma coisa que a gente já tinha mapeado. Nossa parte de gestão de processos, né? Em parceria com o escritório, conseguiu, de uma forma muito rápida, já emitir esse mandado de busca e apreensão. Em contrapartida, o nosso pessoal do patrimonial já estava monitorando e mapeando já a rota daquele carro que ele passava, batia com a informação que a gente tinha na inteligência do endereço da localização, vamos falar que foi assim, 24 horas. Não, em 24 horas a gente tinha um mandado expedido e cumprido um auto apreendido com o veículo em nossa posse. Exato. Então, assim, isso é uma das coisas que eu tenho uma experiência, vamos dizer assim, com busca e apreensão. Eu nunca tinha visto isso. Então, assim, até agradeço aos nossos parceiros, né, de que sem o escritório também que compra a nossa ideia, não dá certo.
Então, os parceiros que a gente seleciona para estarem juntos com a gente também é uma ferramenta fundamental. Exato. É legal pontuar isso, que quando a gente traz um parceiro jurídico externo, a gente não olha só a capacidade técnica, mas sim a atitude dele, né? Esse caso aí, acredito que foi na hora que saiu a nosso posicionamento em relação a isso, já fizeram o mandado de busca e apreensão, acho que era hora do almoço, né? Ele parou o almoço. Não, eu posso foi, ainda fazer um fez. comentário? No último dia antes do recesso. Entendeu? Exatamente. Levantar. Exatamente. Esse aí não tava nem ligando para as festas de fim de ano, Natal. Nem Ele teve. queria entregar o resultado. Exatamente. A nossa cultura, hein? O cara tava aculturado Tá com a gente. aculturado. Até o aculturado, parceiro. Isso é importante para os escritórios parceiros. Então, as meninas são bravas e elas vão cobrar. Então, a hora que a gente conhece vocês dizem ou demonstram interesse em fazer parte da nossa estrutura, da nossa operação, pode ter certeza que elas vão cobrar isso de vocês, e todo o suporte do nosso lado vocês terão, todos os elementos para fazer isso, né? A gente vai com certeza entregar. Uhum. Pessoal, a gente está chegando no fim de mais um Pod Compass, mais um excelente Pod Compass, com esse papo sensacional com essas meninas super competentes da Smart Compass. Mas antes a gente tem uma última pergunta que eu quero fazer para você. Ano novo, negócios novos, várias coisas novas acontecendo na Smart Compass. Você que é do comercial ali, responsável, o que tem de novo aí vindo agora na reta da Smart Compass? Boa, bem perguntado. Nós temos aí, obviamente, que continuaremos olhando as carteiras, instituições financeiras, os créditos mais pulverizados, literalmente mais cansados mesmo, né? De discussões mais longas, diferente do que o mercado tende a gostar mais do que tem penhora, do que tem garantia, tem aval. A gente olha, continua com essa expertise de carteiras mais volumosas, mas também olharemos esses outros créditos e, principalmente, a gente vai estruturar um novo fundo. Vamos olhar outros perfis de créditos, outros créditos, direitos creditórios voltados aí mais estruturadas, parte tributária, né, fiscal, e algumas operações pontuais aí de home equity. Então, os nossos parceiros, esse ano a gente tem muita coisa para conversar e muito negócio para fazer juntos. Legal. Finalizamos aqui mais um Pod Compass. Agradecer você que acompanhou todos os episódios. Se não conseguiu acompanhar todos, acompanhou esse e acompanhou a gente até o fim. Agradecer Bárbara, Isabela, agradecer meu parceiro aqui, o Roche, que tá junto comigo sempre. É uma honra ter participado aqui com você. Mais um papo sensacional. A gente está entregando bastante conteúdo em todos os Pod Compass que a gente está fazendo. É só o começo. Acompanha a gente na rede social. Logo, logo, o time comercial já solta a data. Quem vai participar com a gente aqui do Pod Compass, tá? Obrigado mais uma vez, meninas. Obrigada, meninas. Obrigada, meninos. Pela oportunidade. Obrigado pelo nosso time, que sempre que a gente está aqui, continua ali com a operação a todo vapor. A nosso time de marketing, que também participa sempre de todo alinhamento. O time comercial, Aninha, Maiara, sempre presente com a gente. Elas estão aqui, elas são tímidas, mas elas estão sempre aqui conosco. Pessoal, obrigado. Nos vemos nos próximos episódios. Valeu. Valeu, tchau.